Te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos dá, pela vida, pela saúde, pela paz que recebemos, pelas Tuas bênçãos que sempre são derramadas na nossa vida. Nós queremos louvar o Teu nome e dedicar esses minutos para ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, desafie a nossa maneira de pensar. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos e Te somos gratos. Amém. Amém, queridos. Lembrando a vocês que esta mensagem vai ao meu canal no YouTube. E você já se inscreveu no meu canal no YouTube? Se inscreva, Ronaldo Bezerra. Procura lá, Ronaldo Bezerra. Se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber sempre as novidades. Você curta também as mensagens, dê um like. Isso é tão importante para o canal e para as mensagens. Faça comentários nas mensagens no YouTube. Isso é tão importante porque o YouTube entende como um tema, uma mensagem relevante. Então você vai sempre estar... É uma maneira de você também abençoar o meu ministério. Amém, gente? Vamos começar aqui o tema de hoje, continuando com as bem-aventuranças. E eu quero te perguntar nesta manhã. Me responda, por favor, esta pergunta que eu vou fazer. Você já fez o bem a alguém? Você já fez o bem a alguém? Algum familiar, ou bem alguém na igreja, algum amigo no trabalho, um vizinho, né? Alguém que precisava de uma ajuda, os mendigos na rua, os pobres, os necessitados. Você já fez o bem a alguém? Já? Diga para mim se você já fez o bem. Olha lá o pessoal dizendo, sim, sempre faço. Você já contribuiu? Alguém às vezes está precisando de uma ajuda financeira, você ajudou, né? Você abençoou alguém com uma oferta, você contribuiu com um ministério, enfim, você fez o bem a alguém. E me responda, qual foi o teu sentimento? Qual foi o teu sentimento? O que é que você sentiu naquele momento, quando você fez isso? Qual foi o teu sentimento? O que é que você sentiu quando você realizou o bem? Vamos lá, me responda, por favor. Todo mundo dizendo que sim, fez o bem aos amigos, aos familiares. Olha lá, o pessoal escrevendo, muito bom. A Ana Lúcia disse que sentiu alegria, imensa alegria. Maria Botelho, leveza. Marinha, muito feliz. Mariquinha disse paz e felicidade. Privilegiada, que mais? Me senti ótima, satisfação imensa. Gratidão por poder ajudar alguém, o próximo. Sentiu paz, gratidão. Tô lendo o que vocês estão escrevendo, tá, gente? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Alegria, paz, é melhor dar do que receber. Gratidão por poder ajudar, privilegiada por poder ajudar. Me senti muito grata a Deus por poder ajudar. Satisfeita e grata. Gratidão, feliz, gratidão. Me senti bem, sem explicação, o sentimento. É uma alegria sem explicação. Que bom. Que bom, olha só, emprestar dinheiro sem preocupação de retorno. Que legal. Senti muita alegria. Enfim, olha que bacana, gente. O pessoal respondendo aqui, escrevendo o sentimento que tiveram, alegria no meu coração. Olha lá, o pessoal interagindo. Muito bom, Cris, bom, Monreal. Quem mais? Vamos lá. Me sinto grata em ajudar alguém. Sensação maravilhosa. Senti que eu agradei a Deus, disse a Monique. Muita alegria, disse a Claudete. A Rosana, sim, me senti
me sinto bem, né? Tati, dá um alívio, uma alegria poder ajudar, sentimento de gratidão. Muito bom, pessoal, muito bom. É muito bacana essa nossa interação. É muito bom ler o que vocês escrevem. A Cíntia disse, foi gratificante. A Roseli disse, sim, principalmente na igreja, sou a doadora lá com roupas, me sinto feliz assim, que legal. Muito bom, gente. Muito bom. Você que está chegando agora, e a pergunta que eu fiz foi a seguinte: você já fez o bem a alguém? E qual foi o teu sentimento, né? Quando você realizou algo que abençoou a vida de alguém? Seja uma doação de algum bem, ou até mesmo financeira, uma contribuição que você fez, uma ajuda a alguém, prestou um socorro a alguma pessoa, enfim. Que legal, pessoal, muito bom, muito bom. Muito bom. Louvei ao Senhor, olha que legal. Já ajudei sim, senti muita gratidão a Deus por poder ajudar, louvei ao Senhor, louvou ao Senhor por isso. Sim, disse a Tatiana, um sentimento muito bom, muito gostoso. A Carla Fernandes disse que ela se sente realizada quando pode ajudar. Amo ajudar. É bom demais, né, gente? É bom demais. Bom, amigos, que legal. Muito bom ler o que vocês estão escrevendo. Eu queria convidar que vocês abrirem de novo o texto que nós estamos meditando, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém e amém. Mateus, no capítulo 5, foi a nossa leitura, do versículo 1 em diante. Bom, é isso, pessoal. Nós estamos aqui na quarta parte já, hoje é a quarta parte desta série, As Bem-aventuranças. E eu já ministrei sobre 3 bem-aventuranças: pobres em espírito, como diz aqui o texto, os que choram e os mansos. Hoje nós vamos falar da quarta bem-aventurança. Bom, o que é felicidade? Como é que a gente encontra a felicidade? Será que existe realmente uma pessoa que pode se dizer feliz? Existe? É possível isso? Você é feliz? O que é ser feliz? Mas mais importante é o que é ser feliz na perspectiva de Deus. O que é felicidade? O que é felicidade segundo a ótica de Jesus, né? O que é que Jesus pensava sobre felicidade? O que é que Jesus ensinava sobre felicidade? Então, gente, nós estamos estudando as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, no grego, significa um estado de felicidade. E hoje nós vamos estudar a quarta bem-aventurança, que está no versículo 6. Está no versículo 6. Que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mais uma vez, repito, qual é a bem-aventurança que nós vamos meditar hoje? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amigos, o importante
é aprendermos o que é felicidade aos olhos de Deus. Isso é o mais importante. Isso faz toda a diferença. Portanto, não importa o que o mundo diga o que é felicidade. Não importa qual seja o conceito humano do que é ser feliz. Nós devemos querer ser felizes aos olhos de Deus. Devemos desejar ser felizes a partir da ótica do Senhor. E esse texto que nós lemos aqui diz algo muito profundo e muito sério. O que é que o texto está dizendo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados, disse Jesus, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mas eu quero ver com vocês nessa manhã, amigos, quero pensar com vocês aqui nesta manhã, alguns aspectos importantes do versículo 6 que nós lemos, deste versículo. E eu gostaria de convidar vocês, se você quiser e puder, anote alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto que eu queria destacar nesta frase é que Jesus usou uma metáfora sobre o corpo humano. Repito, Jesus usou uma metáfora sobre o corpo humano. Está falando de fome e sede. Pensa, você sabia que 1/4 da população da Terra passa fome? Você sabia disso? Enquanto nós estamos aqui, bem nutridos, muitos de nós até exageradamente bem nutridos, enquanto nós estamos aqui, certamente, pessoal, há milhares de pessoas que hoje ainda não tiveram o que comer. Você sabia disso, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Alguns estão procurando restos de comida nas latas de lixo da cidade. E nós aqui, nós jogamos diariamente alimento fora. Nessa hora, nesse momento, meninos e meninas de rua no Brasil, na África, na América Latina e em outros lugares do mundo estão passando fome. Isso provoca, gente, um desequilíbrio nutricional muito profundo. Alguém que passou fome de verdade mesmo na vida diz que a fome é tão intensa que em alguns momentos ela se transforma em dor, chega a doer. Quem passa fome de verdade vive assim, queridos, chega a doer. Certamente nós também nunca passamos sede como tanta gente passa. Aqui eu tenho quase convicção de que todos vocês que estão aqui conectados não passam fome. Também nós não passamos sede como tanta gente passa. Há lugares na terra onde não há água, os rios secam, o gado morre, as plantações desaparecem, a agricultura fica comprometida, a beleza da terra perde o seu colorido. E é muito triste, meus amigos, é muito triste quando não há água e os médicos dizem que sem comida ainda há um tempo de sobrevivência, mas não sem a água. Não sem a água. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Não é verdade? Então agora vamos imaginar a metáfora de Jesus. Ele está falando de duas coisas essenciais à existência humana. Jesus falou aqui de fome e sede. Fome e sede. Então, em outras palavras, o que a gente entende? O que é que Jesus está dizendo? Que nós precisamos ter fome e sede na alma. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Ele está dizendo o seguinte: assim como o corpo carece de alimento e de água, a alma também tem fome e sede de justiça. É isso que Jesus está dizendo aqui no sermão dele, em outras palavras. E é com essa intensidade que ele quer que nós entendamos que a alma de uma pessoa tem que ter fome e sede de justiça.
Jesus disse, lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É muito interessante porque normalmente nós nos lembramos dessa passagem apenas na busca do reino de Deus. E nós nos esquecemos que o texto também fala que devemos buscar a justiça de Deus. Há uma diferença clara entre a justiça do reino e a justiça dos homens. Há uma diferença bem clara. É possível que a justiça dos homens não seja justa aos olhos de Deus. Não é verdade? É muito possível. Há muitas coisas na justiça dos homens que não correspondem à justiça de Deus. Se nós estamos entendendo o que é fome e o que é sede de justiça, essa fome e essa sede precisam estar presentes na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas orações e nas nossas ações, como crentes em Jesus e servos de Deus. Então, o primeiro aspecto que eu queria nessa abertura destacar, você anotou aí, número 1. O primeiro aspecto é, Jesus usou aqui, nesta frase, uma metáfora sobre o corpo humano. Segundo aspecto desta frase, lembrando da frase de Jesus, você que chegou agora, Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O segundo aspecto para você anotar é uma pergunta: o que é justiça na Bíblia? O que é justiça na Bíblia? O que é justiça? Veja, a Bíblia fala de 3 tipos de justiça. Sabia disso? A Bíblia fala sobre 3 tipos de justiça. Quais são esses 3 tipos de justiça? Anote aí, por favor. Primeiro, tem a justiça espiritual, que é uma justiça baseada no amor, na graça, na misericórdia e no perdão de Deus. Essa justiça espiritual atuou na nossa conversão no processo chamado justificação. Nós estávamos todos aqui, todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados, tínhamos uma folha corrida de iniquidades e desobediência diante de Deus. Mas, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a pessoa, então, crê no sacrifício de Cristo, Paulo diz que ele risca o nosso escrito de culpa. O escrito de culpa, o que era? Era uma prática romana. Quando alguém era preso, era colocado sobre a porta da sua cela um escrito com toda a sua culpa, delitos e crimes. Depois que toda a pena era cumprida, o que acontecia? O escrivão romano ia até a cela e antes de soltar o prisioneiro, ele riscava o escrito de culpa e escrevia a palavra grega tetelestai. Tetelestai, que significa está consumado. Então, por causa dos nossos delitos, pecados, erros, maldades, iniquidades, desobediências, um escrito de culpa foi colocado sobre nós. Sabia disso? Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi vertido, Jesus disse, está consumado. E ao cremos em Jesus, nós somos justificados e perdoados pela justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, o sangue de Jesus o torna justificado. Então veja bem, o que eu estou dizendo aqui no segundo aspecto, para você que está chegando.
Pergunta: o que é justiça na Bíblia? Aí eu disse que a Bíblia fala de 3 tipos de justiça. Primeiro é a justiça espiritual. Anote. Justiça espiritual, que eu acabei de falar. Segundo tipo de justiça que a Bíblia mostra é a justiça moral. Justiça espiritual, justiça moral. O que é justiça moral, pessoal? É a justiça do caráter. É uma pessoa que anda de maneira justa, digna, honrada, que anda nos caminhos do Senhor, que tem a sua moralidade pautada na palavra de Deus. Aos olhos da Bíblia, se você obedece à palavra de Deus, se você vive na trilha desta justiça, então você é justo aos olhos de Deus. E agora a Bíblia também fala sobre um terceiro tipo de justiça. Justiça espiritual, justiça moral. E terceiro tipo de justiça que a Bíblia fala é a social. Justiça social. O que é justiça social, pessoal? É a justiça que busca a libertação do homem de toda sorte de opressão. E é desta justiça que a bem-aventurança está falando. Olha, eu falei para vocês, tem 3 tipos de justiça na Bíblia. Justiça espiritual, a moral e a social. Mas a Bíblia está se referindo agora, Jesus, neste sermão, está tratando sobre justiça social. Então veja, a justiça de que trata o texto não é a justiça espiritual, não é a justiça moral, mas é a justiça social. E bem-aventurados aqueles que têm fome e sede dessa justiça, pois eles serão fartos. Você pode ser um injustiçado ou aquele que luta por justiça na vida do outro. Esses são bem-aventurados. A Bíblia diz que feliz é o homem que sente na sua alma, que tem na sua existência fome e sede pela justiça de Deus. Amém, gente? Então veja, o primeiro aspecto dessa mensagem. Primeiro aspecto. Jesus usou uma metáfora sobre o corpo humano. Segundo aspecto, foi uma pergunta: o que é justiça na Bíblia? Aí nós vimos 3 tipos de justiça: espiritual, moral e social. Jesus está se referindo à justiça social. Terceiro aspecto, anote aí. Terceiro aspecto desta mensagem. Quem são aqueles que lutam por justiça, pessoal? Essa é a pergunta. Número 3. Quem são aqueles que lutam por justiça? Quem são? Quem são essas pessoas na Terra? Vou dar exemplos. São pessoas como, por exemplo, Martin Luther King, pastor batista nos Estados Unidos, que não aceitava a discriminação racial no seu país. Ele foi assassinado. Mas, até alguns anos atrás, um negro assumiu a presidência daquela nação. Lembra do presidente Obama? Quem são essas pessoas que lutam por justiça na terra? São pessoas, por exemplo, como Moisés na Bíblia, que ao ver o seu povo sendo oprimido, pelo ímpeto humano, ele partiu para cima de um egípcio e o matou por causa da injustiça cometida diante dos seus olhos contra a sua gente. Quem são essas pessoas que lutam por justiça na terra? São pessoas como Neemias. Como Neemias, que ao receber a notícia de Anani, seu irmão, de que o povo estava em grande miséria e desprezo, chorou por vários dias diante daquilo. Chorou por vários dias o pecado daquela nação. Quem são essas pessoas, meus amigos, que lutam por justiça na terra? São pessoas como Amós, profeta Amós, que se indignou e se revoltou com seus governantes,
e disse: vocês dormem nas camas de marfim e trocam um justo por um par de sapatos. Lá em Amós, no capítulo 6, versículo 4 até o 7, leia depois. Ele não ficou orando, vamos orar apenas pelos governantes, vamos orar, nós não podemos criticar, não foi isso. Isso é um erro que a gente comete, pessoal. Nós devemos orar sim, em todo o tempo pelos nossos governantes. Mas a Bíblia mostra vários homens que se indignaram, se revoltaram contra seus governantes porque eram injustos. Como o caso de Amós, que chegou ao ponto de dizer: olha, vocês dormem nas camas de marfim e trocam um justo por um par de sapatos. Vocês percebem, gente? Precisamos começar a ajustar alguns conceitos que nós temos. Como eu mencionei aqui, o Martin Luther King, que lutou mesmo, pastor batista, não aceitava a discriminação racial no seu país. Ele não apenas ficou orando, vamos orar. Não, nós não podemos falar contra os nossos governantes, não podemos falar, nós temos apenas que orar. Vamos orar. Não. Oração sim, sempre. Oração sempre. Mas Martin Luther King não aceitava e lutou mesmo contra a discriminação racial do seu país. E assim tantos outros. Assim tantos outros. São esses, queridos, são esses os que lutam pela justiça. Essas pessoas não são aquelas que passam de largo pelo necessitado que está caído no chão. Essas pessoas não são aquelas em que a pobreza e a miséria já não fazem mais diferença. Não. Nós estamos vivendo, gente, num capitalismo tão louco que essas coisas parece que já não nos tocam mais. A gente vê uma pessoa caída na rua e parece que não toca mais a gente. Não toca mais a gente. Vê pessoas miseráveis, com fome. O nosso país hoje vivendo uma crise violenta, que vocês sabem muito bem. A pobreza aumentando, pessoas com fome. Eu vejo perto da minha casa isso acontecendo, que não acontecia por um bom tempo e agora voltou a acontecer. Pessoas com fome, morando na rua. Nós temos, e às vezes eu fico pensando, a gente tem um guarda-roupa lotado de roupa, e a gente diz que a gente não tem o que vestir. Não sei o que eu vou colocar. E o guarda-roupa cheio de roupa. Nós temos uma sapateira cheia, e a gente diz que a gente não tem o que colocar no pé. Fica numa crise, que eu vou agora? Eu preciso sair e eu não tenho o que colocar no meu pé, não tenho o que vestir. E o nosso guarda-roupa cheio. Isso é pecado, pessoal. Isso é pecado diante de Deus. Enquanto tantos passam fome. E quando eu falei para vocês aqui destes homens que eu mencionei sobre o Martin Luther King, e eu poderia mencionar outros mais atuais, mas mencionei homens bíblicos também, da Bíblia, Neemias, Amós, Moisés, todos estes homens que eu mencionei, meus amigos, essas pessoas não eram aquelas que passavam de largo pelo necessitado caído. Estes homens não eram aqueles em que a pobreza e a miséria já não faziam mais a diferença. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós estamos ficando tão loucos e tão insensíveis que a gente não enxerga essas coisas mais. Para nós se tornou uma rotina ficar reclamando da vida, reclamando de que precisa comprar uma roupa nova, um sapato novo, um carro novo, né? E é algo que não tem um fim. Nós estamos ficando loucos, insensíveis. Nós achamos que é assim mesmo. E quando nós passamos pelas ruas, parece que nós somos como aqueles líderes religiosos da parábola de Jesus sobre o bom samaritano e o homem caído no caminho, lá de Lucas no capítulo 10. Ou seja, nós passamos de largo. Nós não temos tempo. O nosso coração já não se importa mais se alguém não come, se alguém passa frio. O que interessa mesmo é a nossa vida.
As nossas coisas, isso sim é o mais importante. E logo a gente diz o seguinte: são os meus celeiros, é o meu trigo, é a minha vida. Se eu não me preocupar comigo, quem é que vai se preocupar? É assim que a gente diz. E Jesus diz para nós: louco, se hoje pedirem a tua alma, tudo que você tem juntado na vida, para quem será? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Lembra que Jesus disse isso? Mas sabe qual é a nossa desculpa? A nossa desculpa é que são para os nossos filhos. Veja, meus amigos, na nossa ganância, na nossa ambição, egoísmo, avareza, a gente diz que é para os filhos, para os nossos filhos. Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. O que você tem que deixar para os seus filhos, acima de tudo, acima de dinheiro, acima de qualquer outra coisa, é uma boa educação espiritual na palavra de Deus. E se você puder, claro, a melhor educação secular que existe ao seu alcance. E com isso eles estarão preparados para a vida. Mas o mundo que a gente vive é um mundo que está cheio de injustiças, cheio de valores distorcidos, crianças nas ruas, uma má distribuição de renda, favelas, mendigos, gente sem nome e gente sem teto. E o que Deus nos diz é que serão felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Sejam aqueles que lutam por essa justiça ou aqueles que estão passando a necessidade dela. Amém, gente? Quarto aspecto dessa mensagem, anote aí. Quarto aspecto, anote, por favor. Como nasce a busca pela justiça? Uma pergunta. Como nasce a busca pela justiça? Como é que nasce isso no coração de uma pessoa? Quando é que alguém começa a perceber a necessidade da justiça? Como alguém começa a buscar pela justiça do reino de Deus? Como? Na verdade, gente, isso é uma questão eminentemente espiritual. Só pode mesmo ter fome e sede de justiça quem nasceu de novo, quem teve uma real e verdadeira experiência com o Senhor. Só pode ter fome e sede dessa justiça quem foi transformado por Deus, porque o homem natural não conhece essa justiça. O homem natural não conhece essa justiça. Agora, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus devolve em nós a visão dessa justiça. Isso é uma questão de maturidade. Um crente imaturo, um crente que não conhece a Bíblia, porque quando você não conhece a Bíblia, você se torna imaturo, imatura. Então, um crente imaturo que não conhece a Bíblia só vai olhar para o seu umbigo. E ele precisa abrir os olhos, precisa ter a visão de Deus, olhar para a sociedade e entender que ele precisa ser agente de transformação ali. A igreja tem esta missão, pessoal. Nós fomos chamados para sermos agentes de transformação na sociedade. A gente não foi chamado apenas para nos encontrarmos aos domingos, no prédio, não é? E ficarmos ouvindo as mensagens bíblicas, as ministrações, orando, cantando. Não, isso é importante? Claro que é. Isso é importantíssimo. Porém, não é só isso, vida cristã. A igreja tem uma missão. Nós fomos chamados para sermos agentes de transformação no trabalho, na faculdade, na sociedade, em todos os lugares. Você sabe que, deixa eu dizer uma coisa para você, falar do que eu estou dizendo aqui para vocês, falar dessas coisas em algumas igrejas é ser chamado de comunista. Isso aí deve ser um discurso de esquerdista, de comunista.
falar sobre justiça social, para muita gente, é ser comunista. Isso não tem nada a ver com comunismo, gente. Não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com o evangelho integral, que transforma o homem por inteiro. Guarde isso no seu coração. Isso não é discurso de comunista. Isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com o evangelho integral, que transforma o homem por inteiro. Certa vez, Jesus ministrou até tarde a uma multidão. E os discípulos então disseram para Jesus, né? Ô mestre, vamos liberar essa multidão, porque a noite já está chegando, aí está caindo, e não há como a gente alimentar essas pessoas. É muita gente. É muita gente. E aí Jesus os provocou seus discípulos dizendo, olha, dai-lhes voz de comer. Jesus era incrível, né? Ele cutucava a turma, que não era fácil, né? Ele cutucava a turma, não era brincadeira não. Imagina aquela multidão, os discípulos dizendo, mestre, vamos liberar essa turma aqui, porque já está chegando a noite e não tem o que comer. Libera. E aí Jesus fala para os discípulos, ó, dai-lhes voz de comer. Como é que eles iam fazer? E os discípulos envergonhados foram procurar comida. Mas só encontraram um pouco de comida com um garoto. E aquele menino tinha um coração, inclusive, melhor do que muita gente que retém para si. Aquele menino deu tudo que ele tinha. E desse pouco, Jesus fez muito. Agora pega aqui algo importante. Pega algo importante que eu tenho para dizer para vocês. Olha só, diante dessa figura, dessa história. Veja, aquele menino, ele tinha pouco, mas ele deu tudo. E desse pouco que ele deu, Jesus fez muito. Olha que figura linda, gente. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria grifar isso. Porque o dia que nós cristãos começarmos a repartir aquilo que nós temos nas mãos, o Senhor fará a obra da multiplicação. Ah, mas o que eu tenho é muito pouco, não importa. Aquele menino deu tudo. Era pouco, mas ele deu tudo que tinha. E Jesus fez muito com aquilo. O dia que a gente entender isso, como cristãos, o dia que os cristãos começarem a repartir aquilo que eles têm nas mãos, o Senhor fará a obra da multiplicação. O dia que você colocar tudo o que você tem no altar de Deus e dizer, Senhor, usa, é teu, você pode ter a certeza de que Deus vai usar a sua vida e tudo que Ele tem te dado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Não retenha. Não retenha. Reter, gente, reter é uma evidência de falta de fé e de compromisso com Deus. Você pode ter certeza, gente que fica discordando de dar oferta na igreja, de dar dízimo. O problema não é o dízimo, o problema não é a oferta, o problema é outra coisa, é o egoísmo, é a avareza, é a mesquinharia. Esse é o problema. É a falta de fé, é falta de compromisso com Deus e com a sua obra. Esse é o problema. Então reter, quando a gente faz isso, só evidencia a nossa falta de fé e de experiência com Deus, e de compromisso com Deus e com a sua obra. Guarde isso com você. Guarde isso no seu coração e reflita. Reflita. Amém, gente? Eu fico pensando, quando é que nós vamos abandonar o nosso egoísmo, gente? E abrir o coração para as pessoas? Quando? Quando? Ao fazer o bem a um necessitado, você faz o bem a Deus. Sabia disso? E sabe o que Jesus vai dizer naquele dia a essa pessoa? Sabe o que ele vai dizer? Está escrito o que ele vai dizer. Mateus 25, 34 em diante.
É o texto que você conhece. Jesus vai dizer a esta pessoa: venham, ou a essas pessoas, venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que texto lindo, gente. Mateus 25, versículo 34 até o 40, depois leia. Gente, como serão felizes aqueles que clamam e lutam por justiça? E o último aspecto aqui, último aspecto da mensagem, número 5, anote aí. Último aspecto, também uma pergunta. Como haverá fartura no meio da miséria? Como haverá fartura no meio da miséria? Anote esse aspecto também, que é muito importante. Como haverá fartura no meio da miséria? O texto diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Não é isso que Jesus disse? Então, como é que nós vamos ver fartura no meio de gente na miséria? Amigos, isso é uma promessa de Deus. E haverá um dia em que todos esses que têm fome e sede de justiça na alma serão fartos. Sabe por quê? Porque a justiça do reino será implantada entre nós para sempre. E nós vamos celebrar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos adorar ao Rei da Justiça. Nós vamos exaltar esse reino que não será governado por reis humanos, injustos e egoístas. Não mais. Muitos se envolvem na política para roubar dos pobres, não é verdade? E para indignar a Deus. Mas tenha uma certeza, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que o Senhor fará justiça sobre a terra. Diante de Deus, ninguém fica impune praticando aquilo que é injusto. Ninguém fica impune. Você já sofreu injustiça na sua vida? Alguma vez? Já? Acho que todos nós aqui já sofremos. Tenha certeza de que Deus é o teu justiceiro. Ele vai fazer justiça e essa justiça triunfará um dia. E Deus vai satisfazer toda a fome e toda a sede, porque onde Deus está, reina a justiça. Reina a justiça. Eu quero concluir esta mensagem com vocês hoje. Quero concluir com vocês. E eu quero dizer o seguinte: que você seja um enviado do Senhor nessa terra. Esse é o meu desejo, é que você seja um enviado do Senhor nessa terra. Que você tenha as mãos ungidas pelo Senhor para atender ao pobre, ao necessitado, à viúva, aquele que precisa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa mensagem é muito diferente, né, pessoal? Ela é tão diferente. E talvez você, de repente, estava esperando eu falar sobre bênção e prosperidade na sua casa para você ser feliz. Porque esse é o conceito de muitos. De repente, alguns aqui tiveram essa ideia. Puxa, quando é que então vai chegar agora a bênção para a minha vida e para a minha casa? Só está falando para o outro, mas e para mim? Gente, é que o conceito de felicidade de Deus é totalmente diferente do conceito de felicidade da sociedade. Na sociedade, quem é feliz? É quem junta nos seus celeiros, quem guarda para si, quem retém. Quem fica muito rico. Esse é o conceito de felicidade
na sociedade. Mas aos olhos de Deus é diferente. O feliz não é aquele que retém. O feliz é aquele que dá. É aquele que reparte. É aquele que abençoa. Esse é o feliz aos olhos de Deus. Você entende isso? E você quer ser feliz aos olhos de quem? Aos olhos de Deus ou aos olhos da sociedade? Lembra que eu tenho dito para vocês aqui, meus amigos, eu tenho falado com vocês que felicidade aos olhos de Deus é diferente de felicidade aos olhos do mundo. De repente você está sofrendo demais porque você não é feliz aos olhos do mundo, mas saiba que aos olhos de Deus você pode ser feliz. E o que mais importa é ser feliz aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. Porque é possível sim você ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus. Como é possível também você ser feliz aos olhos de Deus e não ser feliz aos olhos do mundo. E você quer o quê? Agora, se você deseja ser feliz aos olhos de Deus, saiba que o caminho é inverso daquilo que é ser feliz aos olhos do mundo. É um caminho contrário. Vai na contramão. Vai na contramão, gente. É um caminho mais difícil que as pessoas não querem. O caminho que Jesus propõe de felicidade é um caminho totalmente diferente. Você percebeu isso? Você vê Jesus falando que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é manso, feliz é aquele que é humilde, do que nós já vimos, e assim vai. Feliz agora é aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, aquele que reparte, aquele que dá, é aquele que contribui. Você vê que o caminho que Jesus propõe de felicidade é outro. É outro. Você quer ser feliz aos olhos de Deus? Então peça a Ele que nasça na sua alma a fome e a sede por justiça, e você será farto. Nós somos chamados de servos da justiça, e Deus está esperando a implantação da justiça dele na terra, pelas nossas mãos. Deus conta com você. Deus conta comigo. É com a gente, querido. Mas o que é que nós estamos fazendo, pessoal? O que é que você tem feito nesses dias? O que é que nós estamos fazendo? Diga hoje para Deus: Pai, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado para abençoar alguém. Deixa Deus mostrar a você a pessoa que você deve abençoar. Apenas se coloque nas mãos dele e diga: me mostra quem. Senhor, eu quero ser usado de alguma maneira. Eu não quero ser um cristão nominal. Eu quero ser feliz aos teus olhos e ser uma bênção para o meu próximo. Diga isso. E que Deus abençoe. Que Deus abençoe os homens e mulheres que são as mãos e os pés de Jesus aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que assim seja. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra nesta manhã e por este tema tão importante, tão sério e tão desafiador sobre as bem-aventuranças. Nós queremos aprender cada vez mais. Queremos ser felizes aos olhos de Deus. Sabemos que é um caminho de renúncia, de abrir mão, de mansidão, de humildade, de quebrantamento. Sabemos disso, Pai, mas nós queremos aprender. Na nossa carne é difícil. Humanamente falando, não é fácil aquilo que o Senhor propõe, porque somos tão fracos e tão limitados. Mas louvado seja o teu nome, que nos capacita a vivermos uma vida assim, uma vida de justiça e santidade na tua presença. Que o Senhor olhe para nós hoje com um olhar de graça, de bondade e misericórdia e mude o nosso coração, transforma a nossa vida, Pai, a nossa mente, os conceitos errados que alimentamos durante tanto tempo na nossa vida. Muda, Senhor, tira estes conceitos errados, esses valores equivocados que praticamos, que temos na nossa vida. Mas nós queremos nos voltar hoje à Tua Palavra e caminharmos debaixo dos valores corretos da Tua Palavra.
e sermos felizes aos olhos do Senhor. É isso que nós desejamos. Abençoa-nos, restaura-nos, aviva-nos, levanta-nos, Pai, nesta manhã, dá-nos graça e que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Para o louvor da Tua glória, eu oro. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.